Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje finalmente farei a atualização aqui da Bookshelf Tour deste canal. Faz mais ou menos 4 anos que eu tenho adquirido livros e ganhado livros em parcerias também, formando então a biblioteca que hoje eu considero o que representa muito o que eu gosto de ler, representa muito os meus anseios literários também. Então eu decidi fazer esse vídeo, acho que vai ficar um pouco longo, espero que vocês tenham paciência e que gostem também. E desde já queria agradecer também a todos vocês que participam aqui do canal de alguma forma, seja dando curtida, seja com comentário, com inscrição aqui no canal também, com a área de membros, que também tem me ajudado bastante, porque esse canal foi o que proporcionou, né, que eu tenha hoje essa estante aqui e que eu possa ter tantas parcerias e também conseguir, né, adquirir todos esses livros. Por isso eu quero desde já agradecer vocês e espero que gostem aqui dessa Bookshelf Tour atualizada. Eu vou separar mais ou menos aqui pelas categorias que tem na minha estante, porque eu tenho uma parte mais dedicada à literatura, outra à crítica literária, outras de história, outras de biografia. Eu vou tentar deixar mais ou menos setorizado para que vocês acompanhem aqui. E é isso, bora pro vídeo então. Bom, antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês o que tem aqui na minha mesa. Como vocês podem ver, eu tenho a minha mesa aqui com computador e tudo mais, e ela está mais ou menos organizada nesse momento, apenas para mostrar para vocês, porque quem me conhece sabe que eu não sou uma boa organizadora de coisas, enfim, a minha mesa é sempre um caos, mas eu queria mostrar para vocês o que tem ficado aqui na minha mesa, que são os livros relacionados à leitura conjunta, né, da Divina Comédia. Esse aqui é um livro que sempre fica na sala, só que hoje ele tá aqui por conta, justamente, da leitura conjunta, e ele é gigantesco, então é até difícil de mostrar para vocês, mas vou tentar dar uma ideia do que é A Divina Comédia da Atelier Editorial, né? Então, é um livro bem enorme mesmo. Deixa eu mostrar aqui, focando um pouquinho. Tem muitas páginas só de introdução e depois aqui começa o livro. E ele tem, assim, essa versão em paisagem, né? Porque basicamente tem o canto inteiro na página. Então aqui a gente tem no original e aqui no português, nessa tradução que a Atelier traz. E tem todas as ilustrações, né, do Botticelli. Na verdade são pinturas, né? Então aqui começa já com a pintura dele pro inferno, a representação do Botticelli. Então é um livraço e ele tá aqui na estante justamente porque vai acompanhar a minha leitura conjunta, assim como as minhas outras edições da Divina Comédia. Então tem aqui a da Garner, né, que também é uma edição bem caprichada, cheia de notas de rodapé, com todas as ilustrações do Gustave Doré. Estou usando ela também. A biografia do Dante Alighieri, que também está sendo feita a leitura ali no clube, por conta da Divina Comédia, então está aqui na mesa também. História do Inferno, do George Minoat, também está por aqui, porque eu estou usando, consultando. Depois tem uma parte que fala sobre o Dante. A Divina Comédia do CLC, que eu mostrei aqui no último vídeo, de Novos na Estante. A Divina Comédia da editora 34, que eu tô lendo especialmente por essa edição aqui. E esse presente que eu ganhei da Aline recentemente, que é uma versão em quadrinhos, que tem vários diagramas que vão ser muito úteis. Eu estava de olho há um tempinho já, para eu usar aqui na minha leitura também. Aqui onde tem os fios do meu computador, enfim, eu tenho essa edição aqui que foi um lançamento agora da Sétimo Selo, a tradição clássica do Gilbert Wright. E eu também estou usando para leitura. E aqui eu tenho alguns livros que eu já terminei e estão esperando algum material do clube ou que eu faça algum vídeo para cá, ou que eu imagine como que vai ser o vídeo para cá. Ressurreição do Tolstói, Podres de Mimados do Edgar Poe, Razão e Sensibilidade da Austen e o 15 da Raquel de Queiroz. Eles ficam aqui nesse cantinho que fica na frente dos fios aqui. Então agora eu vou efetivamente mostrar para vocês a minha estante. Bom, vamos mostrar mais ou menos como que funciona aqui a minha separação. Eu tenho essas duas estantes aqui, que são só de literatura praticamente. Eu tenho esse começo aqui, que também é literatura da outra, tem alguns livrinhos lá em cima. E aqui começa não ficção. Então aqui tem filosofia, aqui tem um pouco de história, política, aqui tem livros sobre a União Soviética, praticamente só. Aqui biografias de psicopatas, só psicopata aqui. Aqui mais biografias, só que aí são artistas, outros políticos, enfim. Aí aqui tem história também. Meus livros da Realizações. Aqui alguns livros de não ficção aleatórios. E aí aqui do lado da minha mesa fica essa última estante, que aqui tem teologia, livros em andamento,
Aqui tem livros de crítica, teoria, estudos literários, aqui também. E o último nicho fica vazio, porque eu coloco os livros novos na estante para eu fazer o vídeo para vocês todo mês, né? Então aqui, basicamente, é a minha estante inteira e eu vou começar por essa parte aqui. Já para avisar vocês também, porque é uma coisa que sempre me perguntam, as minhas estantes são da Mobly, é o modelo Hunt, e ela tem esse tamanho menor, que permite que ela fique mais firme. Então vocês podem ver que não tem nada envergando até o momento, o que eu acho que é muito bom, né? Mas assim, não é uma estante super caprichada. Vocês podem ver que aqui já tem umas partes que estão descascando, tem que repintar isso, né? Enfim. Mas pra mim é uma estante que super supre aqui as minhas necessidades, especialmente porque é uma estante que eu considero barata também. Claro que no futuro eu pretendo adquirir uma estante melhor, mas pro momento está ótimo. Bom, vamos começar então com o meu nicho de literatura russa. Eu tenho aqui, e aqui embaixo tem mais um pouco, vocês logo vão ver. Mas aqui tem as principais edições das coleções que eu mais gosto, das edições para literatura russa. Eu tenho um vídeo só sobre isso, inclusive. Aqui temos Guerra e Paz, da Companhia das Letras, que é esse box, né? É bem caprichado, tem essa padronagem da Cia das Letras. Da mesma forma que Ana Karenina, que tem a mesma padronagem. É a mesma de Ressurreição, né, que eu mostrei pra vocês que tá lá na minha mesa. A letra é um pouco pequenininha, assim, mas essas edições têm as traduções do Rubens Figueiredo, que são as minhas preferidas, pro Tolstói. E no final também costuma ter lista de personagens, aqui, ó. Isso ajuda muito nesses calhamaços russos, né. Doutor Zhivago, do Boris Pasternak, já tem resenha aqui pra vocês, tá todo anotado por conta disso. Fiz até Código de Cores, foi uma leitura que a gente fez no clube. Essa aqui é a tradução da Sônia Branco, com tradução também da Aurora Bernardini para os poemas que tem aqui no meio. Eu acho linda essa capa, eu acho que é uma das capas que eu mais gosto aqui dos meus livros. Aqui são Companhia das Letras, né? Agora a gente vai para o Clube de Literatura Clássica, que são os russos que eles têm aqui. Em breve chega o próximo, né? Que é o do Chekhov. Então aqui a gente tem Pais e Filhos do Turgenev. Eu li na outra edição, mas eu gosto bastante dessa edição também, é bem bonita. E traz a tradução dos Guerra. Se eu não me engano, também tem uma listinha aqui de personagens, ó. Achei ótimo que eles trouxeram isso. E eu gosto muito desse livro, também tem resenha para ele. Os Irmãos Karamazov, o Dostoiévski, uma edição que não foi a que eu li nessa daqui, que logo aparece, da Martin Claret. Mas eu quero fazer releitura no futuro nessa edição aqui. Também tá com a tradução dos Guerra, do casal Guerra, né? Eu acho que eu falei irmãos, mas enfim. E da mesma forma tem aqui Crime e Castigo, que igualmente vem essa tradução. Também tá toda anotado, porque eu fiz leitura com código de cores. Aí aqui é meu código. Foi uma releitura que eu gostei muito de fazer nessa edição aqui, que apesar desse brilho todo, eu acho uma boa edição. Aí aqui começa a minha coleção de Martin Claret, né, do Dostoiévski, que geralmente vem com tradução ou pelo menos revisão do Oleg Almeida. Então aqui os Irmãos Karamazov, é com tradução de Herculano, Vilas Boas, uma tradução que é indireta, mas com revisão também do Oleg. Então aqui temos a edição dos Irmãos Karamazov. Os Demônios, também fiz a leitura nessa edição. Pretendo fazer releitura na outra que eu tenho. Tá aqui cheio de anotações também. Essa é a tradução do Oleg mesmo. O Idiota é a tradução de José Geraldo Vieira. Esse eu ainda não li. Vamos ver se tem a fonte marrom. Porque esse aqui aconteceu que antes vinha com a fonte da cor do livro. E depois eles mudaram isso, né, pra ficar todos com fonte preta. Como é o caso do Jogador aqui, que eu também não li ainda. E que vem com a fonte preta, ó. Acho linda essa edição. Da mesma forma, tem Gente Pobre e Anfitriã, que sai como A Senhoria, se não me engano, na editora 34. Eu só li Gente Pobre até agora. Início e Fim, esse aqui tem Noites Brancas e O Eterno Marido. São duas novelas aqui do Dostoiévski. Todos eles têm frases aqui na parte de trás. Eu acho bem bonita essa padronagem. Eu gosto das edições da Martin Claret, tem gente que não gosta muito. Memória da Casa dos Mortos, também do Dostoiévski aqui também nessa padronagem. Esse aqui eu adquiri usado na estante virtual, veio muito bom também. Eu fiz leitura mais ou menos nele e com outra edição que eu tenho aqui. E por fim,
o último dessa coleção é o Diário do Subsolo, que é o Memória do Subsolo, né, em outras edições. Eu também fiz a leitura nele. É uma das primeiras resenhas do canal, então pensem que é bem caótica. Aí aqui tem mais um livro da Companhia das Letras, na Alfaguara, na verdade, que é O Mestre e Margarida. Esse aqui eu li no Kindle, mas pretendo reler um dia nessa edição nova aqui, que eu acho bem bonita. Então aqui a gente tem a continuidade dos meus russos aqui nessa parte, depois tem um pouquinho de português, só 2, né? Temos que aumentar essa coleção de português. Aqui eu tenho a Antologia do Pensamento Crítico Russo, que é um livro de textos críticos que eu volta e meia uso aqui nas minhas leituras. Almas Mortas, do Gogol, é um livro que eu também já fiz a leitura. Não foi um livro que eu amei, digamos assim, mas é um livro essencial, né, para a literatura russa. Da mesma forma, eu tenho a mesma opinião sobre Taras Bulba, que é uma novelinha do Gogol, uma novela nacionalista, com um cunho mais nacionalista, especialmente em relação à Ucrânia, né, enfim. Aí aqui é tudo editora 34, né, que também é uma boa editora para russos, mas não é a minha preferida. Então aqui na mesma padronagem eu tenho Um Jogador, do Dostoiévski, que eu vou ter que tirar tudo de uma vez, senão vai ficar meio difícil. Ó, eu tenho Noites Brancas, eu tenho 2 edições, vocês viram que eu tenho outra também, eu pretendo fazer uma resenha mais completinha desse livro algum dia por aqui, aí eu uso as minhas 2 edições e essa daqui depois eu passo pra frente. Tenho Minha Vida, do Chekhov, livro que eu quero muito ler, que fala um pouco sobre a vida dele, né, mais autobiográfico. 2 Narrativas Fantásticas, também do Dostoiévski, um livro maravilhoso. O Sonho de um Homem Ridículo é o meu conto preferido do Dostoiévski. Lady Macbeth, do Distrito de Mtsenski, do Leskov, ainda não li. E Diário de um Homem Supérfluo, do Turgenev, que é um dos meus escritores preferidos da literatura russa. Então aqui a gente tem a minha pequena coleção de Turgenev. Aí aqui tem Memórias de um Caçador, que é o livro de contos dele. E é um livro que eu pretendo ler futuramente. Tá aqui, uma coletânea de contos e mexer melhor. Então aqui tem Águas de Primavera, do Turgenev, que é um livro que sai pela Amaryllis Editora. Também não li ainda. Pais e Filhos, na edição que eu falei que eu li, né? Fiz resenha também, então tá aqui todo anotadinho. Tem a tradução do Rubens Figueiredo. É um livro que eu gosto muito. Pretendo reler um dia na edição de série C. Aqui os 2 livros do Nabokov que eu tenho. Então eu tenho Lolita, que eu já li há muito tempo, livro pesadinho, né? E A Verdadeira Vida de Sebastian Knight. Vou mostrar para vocês a padronagem da Alfaguara, quem não conhece, porque os livros são bem parecidinhos, né? E eu tenho o Novelas Completas do Tolstói, nessa edição aqui, da Todavia. É uma tradução que eu gosto muito, né? Também é Rubens Figueiredo. E aqui, então, a gente tem Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Ilitch, Sonata Kreutzer e Padre Sergiy. Aí aqui os 2 livros da Sétimo Selo que eu tenho, de Dostoiévski, eu tenho Os Demônios, que aí tem a tradução do Casal Guerra, que é onde eu pretendo fazer a releitura. Deve ser uma releitura que vai sair ali no Ethos em breve. E eu tenho Recordações da Casa dos Mortos também, esse aqui. E aí é uma tradução indireta. Último russo aqui da minha estante, nessa parte pelo menos, é esse aqui que eu ganhei, né, do grupo Martins Fontes, que é Em Memória, da Maria Stepanova, um livro contemporâneo de russo que eu achei muito interessante e tem essa capa bem bonita, né? Gosto bastante dessa edição. Bom, vamos para os coitados dos portugueses aqui, que só temos 2. Mas isso é porque os Lusíadas tá no nicho de leituras que eu farei recentemente, então por isso que eles estão desfalcados aqui. Mas eu tenho a minha edição do livro do Desassossego do Pessoa, que é o livro mais bonito da minha estante praticamente, só perde para Moby Dick, mas eu adoro essa edição. Eu sempre deixo os marcadores aqui dentro, acaba que eu fico perdendo, né? Então aqui é uma edição muito linda, eu adoro essa capa. E eu também tenho aqui do clube Os Maias, do Essa de Queiroz. Esse aqui é um novelão, né, sobre família, se passa em Lisboa. Vou mostrar um pouquinho do livro aqui. Tá aqui.
Acho muito bonito também essa padronagem portuguesa, né? São os meus 2 portugueses aqui. Estão desfalcados, mas em breve eles terão os seus companheiros aqui do lado. Bom, não vou me demorar muito na minha coleção da Penguin aqui, porque já tem um vídeo só sobre essa coleção. Mas vou mostrar aqui rapidamente para vocês os livros que eu tenho, então. Viagens de Gulliver, do Swift. Frankenstein, da Mary Shelley. O Médico e o Monstro, do Stevenson. Eu gosto muito da Penguin, né? Dá pra notar. Emma, da Jane Austen. Mansfield Park, também da Jane Austen. A Abadia de Northanger, também da Jane. É aqui meu calhamacinho de David Copperfield, que está todo quebrado por conta da leitura recente que eu fiz dele. Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Suave à Noite, do Fitzgerald. O Último Magnata, do Fitzgerald também, assim como O Grande Gatsby. A Época da Inocência, da Edith Wharton. A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. O Emblema Vermelho da Coragem, do Stephen Crane. Contos de Odessa, do Isaac Babel. E Primeiro Amor, do Turgenev, são os russos. Tem esse aqui também, que é Os Últimos Dias, do Tolstói. São os russos que eu tenho na Penguin. Aqui, ó, Os Últimos Dias, do Tolstói. A Mulher de 30 Anos, do Balzac. Ilusões Perdidas, também do Balzac. Os Miseráveis, na minha edição da Penguin, são esses 2 tomos, também estão bem quebradinhos, né, por conta da leitura que eu fiz aqui. O Corcunda de Notre Dame, também do Victor Hugo. E, por fim, o Essencial Kafka. Mostrei bem rapidinho, mas se vocês quiserem mais detalhes, tem um vídeo só sobre essa coleção da Penguin, que continua aqui embaixo. Então, vou começar desse lado para terminar a coleçãozinha da Penguin. Eu tenho o Rei Lear, do Shakespeare. Júlio César, do Shakespeare. Hamlet, do Shakespeare. Antígona, do Sófocles. Ilíada e Odisseia, tem a tradução do Frederico Lourenço, né, para Homero. Cândido ou o Otimismo, do Voltaire. Giovanni Boccaccio com Vida de Dante. O Outono da Idade Média, do Huizinga. Sempre falo errado o nome desse autor. Aqui, Confissões do Santo Agostinho. Aí aqui eu tenho os meus brasileiros, que também são Penguin, e aí depois tem mais alguns perdidos aqui. Os Sertões, do Euclides da Cunha. Papéis Avulsos, do Machado de Assis. Triste Fim, de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Aí aqui eu tenho 2 machados nessa coleçãozinha da Martin Claret, que eu gosto bastante. Eu tenho Esaú e Jacó e Dom Casmurro. 2 brasileiros que estão perdidos aqui do lado, porque não couberam lá no nicho de brasileiros, Alto da Compadecida, do Suassuna, e Tarde, do Olavo Bilac. Essa aqui é uma edição da Nova Fronteira, também tem resenha aqui pro canal. E essa daqui é uma edição da Editora Livre. Traz os poemas do Olavo Bilac. Aí aqui eu tenho minha coleção de Shakespeare, né? Porque tem a coleção da Penguin e também os 2 boxes aqui da Nova Fronteira. Então aqui a gente tem o volume 1, que tem essas peças aqui. Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão, Mercador de Veneza, A Tempestade, Ricardo III e Ricardo II, Júlio César e Antônio e Cleópatra. E aqui eu tenho o outro box, que é o mais recente, né? Esse aqui saiu depois, que é o Grandes Obras 2. Esse aqui tem As Alegres Comadres de Windsor, Muito Barulho por Nada, Noite de Reis, Medida por Medida, Titus Andrônicos, Timão de Atenas, Coriolanos, Henrique IV, Henrique V e Henrique VIII. Aqui eu tenho meu nicho de mitologia e livros relacionados também. Tem um pouco de mitologia grega, mitologia romana. Então aqui eu tenho o Infinito em um Junco, a invenção dos livros no mundo antigo. Conta a história tanto do lado grego quanto do lado romano. O SPQR, da Mary Beard, uma história da Roma Antiga. Essa é outra que eu sempre falo o nome errado. Esse aqui eu achei em sebo para pegar com essa capa, porque eu não gostei da capa nova. E também com essas ilustrações. E eu gostei muito, acho linda essa edição aqui. Covades, esse aqui é da Sétimo Selo, né? É um romance
que trata aí de um romano e de uma cristã, se eu não me engano, que se apaixonam. É uma edição bem caprichada, parece um romanção, assim. Eu vi muita gente elogiando esse livro, especialmente o pessoal do exterior, assim, que é bem curiosa. Aí aqui da 34, né, eu tenho essa coleçãozinha aqui com Metamorfoses, do Ovídio. Essas edições são bilíngue, né? Trazem ótimas traduções sempre também. Aqui tem a Eneida, do Virgílio, que vem com a tradução do Carlos Alberto Nunes. Eu tenho aqui o Asno de Ouro, do Apuleio. Inclusive, sobre a Eneida, eu tenho a edição da Sétimo Selo, que tá andando por aí pela minha casa. Vou deixar a foto para vocês, só para eu não esquecer dizer que eu tenho aqui, que é a tradução do Carlos Ascenso André. Aqui o Asno de Ouro do Apuleio, né, como eu falei. Aqui eu tenho Ilíada e Odisseia, nas edições que saem pelo Sétimo Selo, também com tradução do Carlos Alberto Nunes. Só para mostrar para vocês aqui como é que é por dentro. Ó, também vem aqui com essa padronagem. E vem com prefácio, introdução, apêndice. Tem uns apêndices bem interessantes aqui. Meu box de Os Mitos Gregos, do Robert Graves. Vem 2 volumes. E esse box é maravilhoso. Ele tem, assim, uma pegada diferente, porque muita gente espera que seja um livro mais explicativo em relação aos mitos. Só que a ideia dele é a seguinte: ele traz primeiro o que é o mito, e depois, aqui numa segunda parte, ele explica a origem do mito, uma questão mais realista mesmo, assim, coisas que podem ter explicado o porquê daquele mito ter surgido. Então, essa é a ideia aqui desse box. Não comprem achando que vai ser simplesmente um box explicando, porque não vai ser. Aí aqui eu tenho o melhor do teatro grego. Eu já li Prometeu Acorrentado, Édipo Rei e Medeia, Falta as Nuvens, que eu larguei porque tá chato demais, que é o do Aristófanes. É a única comédia que vem aqui nessa edição, que também é uma edição maravilhosa, eu gosto bastante. Aqui tem outro livro da Atelier dos gregos, que é As Traquinhas. Eu li bem no comecinho do ano esse aqui. É uma ótima edição. Aí aqui eu tenho Teogonia e Os Trabalhos dos Dias, do Hesíodo. Essas edições são da Iluminuras, também uma editora bem boa. Aqui eu tenho mais um da 34, que é o Héracles, do Eurípides. Epopeia de Gilgamesh, da Autêntica. Tem nessa edição aqui, uma edição bem bonitinha. Também foi presente. O Livro de Ouro da Mitologia, da Globo Livros, que é um livro que vai tratar tanto sobre mitologia grega quanto de outros países. Então, é bem interessante, ó. Tem Roma Antiga, tem Norte da Europa, tem Ásia, América, Egito, Oceania, enfim. É um livro completão, assim. Apesar de ser pequenininho e tal, ser bem resumido, é bem útil. Recomendo. E aqui, para a ideia, A Formação do Homem Grego, do Jagger, que é o Senhor Tijolinho, né? Aqui, quase chegando no chão já, eu tenho mais uns livrinhos aqui de mitologia, um grego, deixei aqui no cantinho. Então aqui tem O Mundo de Ouro da Mitologia. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês desse livro, porque ele é maravilhoso. É um dos que eu mais gosto, assim, pra pegar pra estudar. É ótimo esse livro. Eu paguei R$5,99 numa promoção doida da Aspen. Tem aqui, deixa eu passar pro lado, senão esses aqui vão cair. Origens da Mitologia. Esse aqui é da Dark Side, é uma enciclopédia. Também é bem útil, assim, eu gosto. Ó. Esse aqui é bem mais resumido, né? Não é tão profundo. Mas eu também acho bem útil aqui para estudos, né? Esse aqui eu acho que todo mundo conhece, né? Que é o Livro de Ouro da Mitologia, do Thomas Bulfinch. Eu tenho essa edição aqui, que é folha branca e tal. Eu uso volta e meia, mas eu prefiro consultar os outros, particularmente. E para finalizar os gregos, eu tenho O Universo, os Deuses e os Homens, do Jean-Pierre Vernant, e Os Gregos, do Isaac Asimov. Esses dois aqui são livros um pouquinho mais históricos, né? Esse aqui é bem histórico. Esse daqui ainda fala de mitologia, o do Pierre Vernant. E por fim aqui é o do Clube de Literatura Clássica, o Fábulas de Esopo.
que é uma edição bem recente deles, né? E eu deixo aqui do ladinho, porque eu acho que faz sentido na minha cabeça. Como vocês podem ver, é tudo de acordo com a minha cabeça, né? Então, não esperem muita lógica, assim. E aqui fica o cantinho de italianos, que também tá um pouco desfalcado por conta da Divina Comédia, né? Então, depois eu vou ter que pensar onde eu vou colocar todas as edições que eu tenho da Divina Comédia. Então, aqui eu tenho o Jerusalém Libertada, do Torquato Tasso. Essa edição no Clube de Literatura Clássica, que, infelizmente, na minha edição, veio com esse amarelo mais forte, assim. Eu não sei por que veio com essa cor diferente, porque antes vinha com uma cor um pouco mais fraca. Era mais bonito antes, na minha opinião. Mas, enfim, tem aqui esse classicão, né? Eu tenho A Consciência de Zeno, do Italo Svevo, também é um italiano. Esse aqui é um italiano contemporâneo, né? Mais dois aqui. Eu tenho Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, que é um livro maravilhoso, que aparece volta e meia por aqui. Também já fiz resenha, uma resenha bem antiga, mas eu gosto muito desse livro aqui. E o outro do clube que eu tenho aqui é o falecido Mattia Pascal, do Luigi Pirandello. Se vocês quiserem ver com mais detalhes esses livros, é só vocês procurarem aqui no meu canal mesmo, procura meu nome e o nome do livro que você quer ver, porque provavelmente ele vai estar num vídeo de Novos na Estante, eu mostro tudo com bastante detalhes. Então aqui eu tenho Os Noivos, do Alessandro Manzoni. Essa também é uma edição maravilhosa, da Sétimo Selo. Parece um romanção maravilhoso também. O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Também uma capa que eu acho maravilhosa. Aqui. Esse é um livro que a gente ainda pretende fazer em algum momento uma leitura conjunta. Parece um livro interessante para fazer uma leitura conjunta, né? E o último italiano que eu tenho aqui é o Boccaccio e o seu Decameron, que eu não vou mostrar por dentro, porque as ilustrações são tanto quanto obscenas, tem umas histórias meio obscenas. Vou deixar só a folha de guarda para vocês. Essa daqui é uma edição capa dura da Itatiaia, que agora sai pela Gardner, e foi presente do Edu, essa edição maravilhosa de Decameron. Então esse aqui é o cantinho dos italianos. Chegamos ao nicho dos meus amados americanos, que na verdade tem dois nichos, tem esse de cima e esse de baixo, mas começando por aqui então. Temos esse aqui que é uma coletânea de poemas do Harold Bloom, em língua inglesa, que ele faz com comentários, eu já mostrei aqui também pra vocês. Tem tudo que é poeta, assim, e eu adoro Harold Bloom, né? Então tá aqui. Tem inclusive John Milton, Melville, desde poetas mais antigos até mais recentes. Os Americanos é que é uma coletânea de textos que tem Hawthorne, Poe, Melville, Twain, James, Henry, London e Fitzgerald, também foi um presente do Edu. Nada mais a minha cara do que uma coletânea dessa daqui. Vou mostrar um pouquinho por dentro, é bem simples, mas tem contos de cada um desses escritores ou novelas. A minha edição de Faulkner e seu O Som e a Fúria, que vem com esse plástico esquisito aqui, da Companhia das Letras. Aqui eu tenho 3 livros do Bradbury. Eu tenho Fahrenheit 451, que foi objeto de resenha pra cá. Tenho o Prazer em Queimar, que é uma coletânea de contos relacionados ao Fahrenheit 451. E eu tenho o Zen na Arte da Escrita, que é um livro dele sobre escrita, sobre produção literária. Aqui eu tenho O Sol é para Todos, da Harper Lee, livro que já tem resenha também, livro ótimo para começar nos clássicos. Ratos e Homens, do Steinbeck, que deve ser a minha primeira leitura dele, edição da LPM Pocket. O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, que é uma leitura que eu quero muito fazer, ó, achei marcador aqui. Enfim. E O Vento Levou, da Margaret Mitchell, nessa edição aqui, que também era da Itatiaia, tem uma tradução ótima. Eu amo esse livro aqui, sou apaixonada nesse livro. A Velha Nova York, da Edith Wharton. Esse aqui é um livro de novelas dela. E esse livro de contos do Fitzgerald, esse aqui são da Unesp, né? Então aqui é contos da era do jazz. Poemas do Eliot, com essa edição que é linda, maravilhosa, ela é bilíngue. E ela tem esse tecido, assim, na capa aqui, é maravilhoso.
Eu tenho a minha pequena coleção de Hemingway. Eu tenho O Sol Também Se Levanta, A Quinta Coluna, Por Quem os Sinos Dobram e a edição especial de O Velho Mar, que é maravilhosa e é uma das minhas edições preferidas aqui da minha estante também. E eu tenho também o Paris é uma Festa, né, que estava aqui. Já fiz 2 leituras desse livro praticamente. Mas Hemingway, eu tenho então Hemingway e Paris, uma história de amor, um caso de amor, que eu também já fiz resenha, assim como para o Hotel na Place Vendôme, da Tilar Mazeu. Mais Paris aqui eu tenho o Paris Era Ontem, da Janet Flanner. Esses 2 aqui foram presentes da Lari Virtuoso e foram todos para Paris, um guia de viagem, que é muito legal esse livrinho aqui. Paris dos Escritores Americanos, esse aqui foi um presente da Ellen também. Um livrinho bem interessante. E para finalizar aqui, eu tenho Edgar Allan Poe e seu Contos do Grotesco e do Arabesco, que esse aqui é do Clube de Literatura Clássica. Seguimos com os americanos e a coleção mais amada da minha estante, que é a minha coleção de Moby Dicks com Herman Melville aqui, que eu vou tirar daqui para ele não ser danificado. Então aqui eu tenho uma edição da Stone Press, que foi um presente do Rodolfo, que é o livro mais maravilhoso da história da humanidade. Essa edição aqui que é linda, linda. E é ilustrada também, tem algumas ilustrações, tem esse corte dourado. É uma edição maravilhosa. Aí aqui eu tenho outra edição que é no inglês, né, original. Esse aqui foi presente da Rê. Essa daqui é da Word Cloud Classics e é uma edição muito fofinha. Olha. Tem esse desenho aqui, tem o comecinho do livro e tem essa pegada também meio aveludada que é muito fofa. Esse aqui foi um presente da Lari Rangel, minha sócia, quando a gente foi fazer a nossa leitura conjunta de Moby Dick. Esse aqui é da Penguin, Penguin Classics Deluxe, né? Que é a versão capa mais ou menos de tecido também, capa dura. Tem muito texto introdutório aqui. Tem um texto introdutório bem grandinho. E depois tem mais algumas coisas aí no final do livro. Maravilhoso, maravilhoso. Eu amo, né? Minha coleção de Moby Dick é a minha coleção preferida aqui da estante. Tem aqui a edição da Kozak Naif, cuja tradução hoje sai pela 34, né? Foi onde eu fiz a minha primeira leitura. Tem aqui as minhas primeiras marcações. É uma edição que eu tenho aqui afetiva na estante. Foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui pro canal. A edição do Clube de Literatura Clássica, que eu também mostrei pra vocês recentemente. Saiu essa edição, né? Muito linda também, muito caprichada. Gostei bastante. E, para finalizar os Moby Dicks que estão aqui, porque eu tenho ainda a Dantofágica que fica na sala, né? Tem aqui a edição da Zahar. Eu também tenho a edição da Nova Cultura, que era o Alta Cultura, acho que é Alta Cultura, que era um box que saía também e tá com a minha mãe. Foi presente da Lari Rangel também. Esse daqui foi onde eu fiz a minha segunda leitura de Moby Dick, por isso tá todo marcadinho. Do Melville eu ainda tenho Jaqueta Branca, que também sai pela Zahar, edição comentada pelo Bruno Gambaroto. Eu tenho esse aqui, que é o Taipi, um olhar sobre a vida na Polinésia, que foi um presente lindo também da Maria, que mora em Portugal. Ela mandou aqui de Porto um card bem bonito, carta postal, né? E a gente não tem uma tradução para o Brasil, então ela mandou esse aqui. Um dos primeiros livros do Melville, se eu não me engano. Aí aqui eu tenho Bartleby, ou O Escrevente, da Autêntica, uma edição bilíngue do Bartleby. Eu tenho Billy Budd, também da Kozak Naif. Peguei em sebo. Está um pouquinho velhinha também, uma novelinha do Melville. E depois eu tenho na edição da Penguin, americana, Billy Budd, Bartleby and Other Stories, aí em inglês mesmo, presente da Rê. Temos bastante presentes relacionados aqui, né, a Melville, vocês podem ver. Aqui eu tenho o Corvo do Poe e outras histórias também nessa edição bonitinha aqui, que foi um presente da Nicole Belo. Então aqui, deixa eu mostrar pra vocês o sumário. É uma edição bem caprichada também.
tem ilustrações. Eu gosto bastante dessa edição aqui. Mais um Hawthorne. Tenho aqui, então, A Casa das Sete Torres, que sai pela Nova Fronteira. Sai num box, se eu não me engano, esse livro aqui. Tenho só esse. Walt Whitman e seu Folhas de Relva. Essa aqui é uma edição bilíngue, toda comentada também, da Iluminuras. Aqui eu tenho outro do Whitman, que é o Dias Exemplares, sai pela Carambaia. Comprei aqui. Meus dois livros do Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer. O Huckleberry Finn, Aventuras de Huckleberry Finn. E, por último, eu tenho aqui o Lobo do Mar, do Jack London. Esses três são da Zahar, né? Da editora Zahar, clássico Zahar. Esse aqui também tem resenha para vocês. Então, esses aqui são os meus americanos. Bom, literatura em língua inglesa é a minha preferência, como vocês já puderam ver. Então, aqui em cima eu tenho os americanos, aqui eu tenho clássicos em língua inglesa, embaixo também tem mais. Então, aqui eu tenho a minha coleçãozinha de Paraíso Perdido, né? Com a HQ que eu deixo aqui junto, que é maravilhosa. Mostrei bastante no projeto que eu fiz, assim como eu falei das edições no projeto de leitura que eu fiz aqui. Vou deixar linkado em algum lugar esse projeto. Então, aqui eu tenho a da Martin Claret, que foi a que eu majoritariamente li. Tenho da editora 34, que antes de eu receber a do CLC, eu lia a parte bilíngue, especialmente nela, e também via as ilustrações, né? Tem um texto interessante do Harold Bloom aqui também. E, por fim, a edição do Clube, que pra mim é a edição completa, porque traz tanto a tradução, que é a que eu mais gosto, como também vem bilíngue, e eu acho que é muito legal você acompanhar a leitura bilíngue desse livro maravilhoso aqui. Aí eu tenho a continuação, que é O Paraíso Reconquistado, e acabou de sair resenha para esse livro aqui no canal. Gostei muito, muito dessa edição. Mais um presente aqui do Rodolfo, esse também foi um presente do Rodolfo. Tem aqui o Beowulf, que é esse clássico anglo-saxão, nessa edição da 34 também. Esse livrinho aqui, que foi uma pedreira no ano passado, eu não consegui terminar. Mas enfim, quem sabe eu leia depois em outra edição, que falaram que essa daqui não é a melhor, enfim. É Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Eu tenho o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, na edição do Dark Side. É uma edição que eu acho muito bonita, e foi onde eu fiz a minha releitura desse clássico aqui, fiz resenha pra vocês. Vai ser impossível linkar todas as resenhas, mas também é só procurar aqui no canal que vocês acham facinho. Jane Eyre, da Charlotte Brontë, foi uma releitura que eu fiz nessa edição, assim como O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily, que eu também reli na edição da Zahar e fiz um vídeo pra vocês. Drácula, da Martin Claret, é um livro que eu quero muito ler esse ano. É uma edição bem bonita. Foi presente da Lari Rangel. Estamos pra ler esse ano, hein? Vamos ver se rola. Esse box aqui, A Morte de Arthur, de Sir Thomas Malory, que é um box lindo da Nova Fronteira. Deixa eu tentar mostrar aqui pelo menos o volume 1 para vocês entenderem. Aqui. É a história do Rei Arthur, né? Como fica óbvio aí pela capa, etc. É uma edição bem caprichada. Eu gosto bastante das lendas arturianas. Embora faça bastante tempo que eu não leia nada nesse sentido. Dom Juan, do Lord Byron, um dos livros mais bonitos do Clube de Literatura Clássica. Essa capa é sensacional. E tem uma tradução também mega caprichada. Aqui tem o Lord Byron. Enfim, é uma das edições mais caprichadas do Clube de Literatura Clássica. Aí aqui eu tenho Milton, do William Blake, foi um presente do Edu. Esse aqui é um poema do Blake, cujo personagem principal é justamente John Milton, escritor de Paraíso Perdido. Aí aqui eu tenho o Prometeu Desacorrentado e outros poemas do Percy Shelley, um livraço romântico aqui. E, por fim, eu tenho o Thomas Hardy e seu Judas o Obscuro, um livraço que eu adoro. Para mim foi uma leitura maravilhosa que eu fiz no ano passado, uma das minhas melhores leituras do ano passado. Aí aqui seguimos com uma pequena bagunça de língua inglesa para tentar mostrar para vocês como eu fiz a separação aqui. Eu tenho Revolução dos Bichos, do Orwell, nessa edição da Sétimo Selo.
foi onde eu fiz a releitura também. Aqui eu tenho o Admirável Mundo Novo, do Huxley, 1984, do Orwell também, essa edição bem antiga. Isso aqui uma vez era rosa. Tenho o The Rime of the Ancient Mariner, esse aqui é um poema do Coleridge, foi um presente da Ana, é uma edição linda, linda, linda. Esse aqui também é uma música do Iron Maiden, né? Daí tem a relação aqui, nesse livro. Eu tenho uma cantiga de Natal do Dickens, nessa edição da Texugo. E aqui eu tenho Chesterton, com O Homem que Era Quinta-feira. E eu tenho também dele, essa biografia do Dickens dele, que é Biografia e Estudos Reunidos. Inclusive, vou deixar um do lado do outro, não faz sentido tirar os Chesterton aqui. E aí eu tenho esse box do Senhor dos Anéis, do Tolkien. Eu deixo aqui também. E eu acho uma edição linda, linda, linda. Aí aqui eu tenho George Sand e seu A Pequena Fadete. Eu mostrei muito recentemente também essa edição. E basicamente ela está aqui porque não tem espaço mais no outro nicho. Ela fica aqui meio perdida, mas depois eu vou pensar o que eu faço aqui com ela. Aí aqui eu tenho meu box de Conrad, Grandes Obras, Coração das Trevas, Lordin e A Linha da Sombra. É um box lindo, maravilhoso. Também foi um presente do Rodolfo. Aí aqui eu tenho Coração das Trevas, do Conrad, na edição da Albu, que eu tinha antes. E uma oportunidade também do Conrad na edição da Sétimo Selo, outra capa maravilhosa. Arthur Conan Doyle e seu Um Estudo Vermelho, também da Sétimo Selo. O Senhor do Mundo, também da Sétimo Selo, do Robert Hugh Benson. E, para finalizar essa sequência aqui, eu tenho o meu único livro do James Joyce, Um Retrato do Artista Quando Jovem. Essa edição que é linda, da Autêntica. Aqui temos literatura alemã e literatura em línguas aleatórias, basicamente. Aí aqui começa com o Michael Kohlhaas, do Von Kleist, que eu mostrei também no último vídeo. O Leitor, do Bernard Schlink. Esse aqui é um livro contemporâneo, né, mas tá aqui. Nada de Novo no Front, do Éric Maria Remarque. Aí aqui é a minha pequena coleção de Thomas Mann, com seu A Morte em Veneza, Tônio Kruger. A Montanha Mágica, que é esse senhor calhamaço aqui. E Dr. Fausto, também do Thomas Mann. Aí aqui tem o meu Fausto do Goethe, minha maior pedreira, né? Eu deixo aqui do lado do Dr. Fausto. Que aqui é da editora 34. E aí aqui tem a minha coleção de Sétimo Selo com Moscou, 1979, do Eric e da Christian von Quelnelt-Lieding. Não esperem que eu esteja falando corretamente. Se não me engano, eles são austríacos, mas eles ficam aqui no meio, né? Enfim. Processo do Kafka. Processo Mauritius, do Wassermann. E aqui a continuação com Etzel Andergast e A Terceira Existência, de Joseph Kerkhoven. Aí aqui na parte aleatória a gente tem A Sustentável Leveza do Ser, com Milan Kundera, A Morte do Pai, do Karl Ove Knausgaard e A Saga de Njal, que sai pelo Clube de Literatura Clássica, que é um romance islandês. Essa também é uma das edições mais bonitas deles. Nessa parte aqui também tem umas coisas meio aleatórias, porque aqui eu deixei uns livros mais contemporâneos, embora tenham contemporâneos perdidos aí em outros nichos também. Mas aqui eu deixo a coleção do Bernard Cornwell, com o seu Rei do Inverno, e O Inimigo de Deus, que é o segundo Falta Excalibur. Aqui tem A História Secreta da Dona Tartt, que é um livro contemporâneo que eu tenho muito interesse em ler, mas o tamanho dele, né? Vamos ver quando é que rola. Eu tenho Nefarious, do Steve Dacey. Primo Levi e seu É Isto um Homem. Assim como A Noite, do Elie Wiesel. São livros de campos de concentração, né, relatos pessoais. Aqui, Como o Soldado Conserta o Gramofone, que é um livro contemporâneo que foi indicado pelo Flávio Morgenstern. Assim como Submissão, do Houellebecq, que eu li há muito tempo. Também é um livro mais contemporâneo. Aí aqui tem os meus livros em espanhol, que eu tenho meu box de Don Quixote, que eu já mostrei também em detalhes aqui, que é um box maravilhoso, que eu gosto bastante da tradução. Eu tenho Travessuras da Menina Má, do Vargas Llosa. Gabo e seu Crônica de uma Morte Anunciada. E também ficções do Jorge Luiz Borges. São os meus livros aqui, que são de coletânea de contos ou outras coisas aleatórias. Então eu tenho
os melhores contos do Lima Barreto. Eu tenho essa coletânea aqui, Medo Imortal, que é da Dark Side. Vou ver se eu consigo mostrar um pouco. Ó. É um livro bem caprichado também e traz contos brasileiros de terror, basicamente. Então aqui, o sumário. E aqui eu tenho 2 da coleção Estradinha da Companhia das Letras, com contos de horror, tá caindo tudo aqui, né? E A Morte de um Caixeiro Viajante e outras 4 peças de Arthur Miller. Não faz muito sentido aqui essa parte, né, da estante, mas enfim, eu entendo a minha lógica e isso que importa. Bom, seguimos então aqui com o nicho França. Lá em cima eu tenho ainda um Frajola e as minhas 2 edições de bolso da Zahar, né, do clássico Zahar, que eu tenho o Rei Arthur do Howard Pyle e o Quebra-Nozes, que tem tanto a versão do Hoffman, que na verdade é original, então não é versão, mas tem a versão também do Alexandre Dumas. Então combinou de ficar aqui em cima, né? Então aqui eu tenho o 20 Mil Léguas Submarinas do Jules Verne, nessa edição linda que eu comprei no sebo. Essa capa maravilhosa. Aqui tem a minha mini coleção de Camus, que eu vou até tirar daqui para que eu consiga mostrar para vocês. E tem Estrangeiro e o Mito de Sísifo. Eu também tenho A Peste, que está lá na parte de livros para serem lidos em breve. A Rainha Margot, do Alexandre Dumas. Também é um livro que sai pela editora Amarilis. É um mini tijolinho. Aqui eu tenho o Conde de Monte Cristo, do Dumas, que na verdade é da minha mãe. Então tá aqui pra eu tentar ler esse ano. O Senhor Calhamaço, né? Enorme esse box aqui. E é bem bonito também. Deixa eu tirar. Ó, ele tem essa parte mais de tecido e tem a capa aqui, encapadura. Aqui nós temos meu Victor Hugo, vou tirar ele daqui para não sofrer avarias. E aí tem a minha coleção de Victor Hugo com O Último Dia de um Condenado, que também tem resenha pra cá. Tem Os Miseráveis da Nova Fronteira, que foi onde eu fiz as minhas 2 leituras, majoritariamente. Então ele tá bem anotado, bem marcado. Aqui tá até meio torto aqui já no box, por conta desse uso todo. E eu tenho também a edição da Kozak Naif, que eu ganhei recentemente, né? Mostrei no último vídeo também, que é um box maravilhoso de Os Miseráveis. Aí aqui eu tenho outra versão do Corcunda de Notre Dame, que é da Zahar. É uma edição comentada e ilustrada do Corcunda. Um livro maravilhoso também. Os Trabalhadores do Mar. Eu tenho nessa versão aqui, que é da Sétimo Selo. E eu acho linda essa capa. Tem a tradução do Machado de Assis, que é a tradução mais comum que tem dele. Aqui tem Senhor Victor Hugo. Aí aqui eu tenho a biografia do Victor Hugo, escrito pelo Max Gallo, que eu tenho resenha para o primeiro tomo aqui, inclusive. Aí aqui eu tenho meu Vermelho e o Negro do Stendhal, na edição da Sétimo Selo, que eu não gostei muito desse livro, mas a capa é linda. Eu acho linda essa edição, embora eu não tenha gostado muito dele, não. Aqui, Madame Bovary do Flaubert, nessa edição do Clube de Literatura Clássica, para eu um dia fazer uma releitura dessa obra aqui, porque merece. E, por fim, eu tenho aqui no cantinho, acho que nem tá dando para ver direito, aqui, o Pai Goriot, também do Clube de Literatura Clássica. Esse aqui foi um presente da Lari Virtuoso, a gente fez a leitura desse livro ano passado, acho, ou retrasado, já nem lembro. E ela me deu essa edição dela, que ela tinha 2, e eu fiz a leitura e a resenha também. Chegamos no meu nicho Brasil, meu nicho Nelson Rodrigues aqui. Vou tirar o senhor Nelson daqui. E a minha coleção de Nelson tá bem grandinha e espero que cresça ainda mais. Eu tenho aqui O Casamento, que é um romance dele que foi censurado pela ditadura. A Mentira, um livrinho bem curtinho, bem rápido de ler, que eu fiz resenha, inclusive. E Meu Destino é Pecar. Esses 3 aqui são da HarperCollins, né? São os romances dele. Inclusive, esse aqui foi um presente do Gilvan. Ele vive mandando Nelson Rodrigues. Tem algumas edições aqui dessa coleção que também foram. Então, eu tenho aqui A Cabra Vadia, Novas Confissões. A Vida Como Ela É. Reacionário. Memórias e Confissões também. Memórias da Menina Sem Estrela. Tem resenha, é um livro maravilhoso. Vou mostrar por dentro para vocês verem que a padronagem é a mesma em todos eles aqui. E o óbvio ululante, As Primeiras Confissões.
Depois eu tenho o box do teatro dele, né? Tá aqui. Esse box é maravilhoso, também da Nova Fronteira. E tem todo o teatro dele. Eu já mostrei também mais detalhes aqui, esse box, em um vídeo de Novos na Estante, como eu comentei com vocês, né? Aqui, Contos Essenciais de Machado de Assis. Tem todos esses contos aqui dele, do Machado. E é da Martine Claret. E eu gosto bastante dessa edição, acho ela bem bonita. Bem completinha, assim, né? Com os melhores contos do Machado de Assis. Clarice Lispector e seu A Hora da Estrela, que eu fiz resenha também recentemente aqui no canal, que eu amei ler esse livro aqui. Todo Amor, do Vinícius de Moraes, que é um dos livros xodós também da minha estante, eu amo de paixão, que ele é muito lindo, e tem sonetos, tem músicas, tem cartas, é maravilhoso. Incidente em Antares foi um presente da Lari Duarte. Esse aqui é de sebo, é uma edição antiguinha da Globo, mas que vinha essa coleção toda do Érico e ela mandou o Incidente em Antares. E eu tenho aqui o meu Tempo e o Vento, né? Tem aqui o Continente, que foi o que eu fiz a leitura esse ano, tá todo marcado aqui com o meu código de cores. E tem também o Arquipélago. O retrato está na minha pilha de livros em andamento. Olha o tamanho aqui do Arquipélago, mais quase 1000 páginas, se não me engano. Aí aqui eu tenho 2 livros do José Geraldo Vieira, O Território Humano e o Albatroz. Eu ainda não li nada dele, mas tenho que ler, né? Aqui tem os 3 livros do Graciliano Ramos, que também é outro autor que eu quero muito ler em breve. São Bernardo, na edição da Record. E eu tenho 2 edições aqui que saem pela Sétimo, que é Vidas Secas e Angústia. Tem bastante texto de apoio nessas edições aqui. Ó. Agora vamos para o meu amado nicho, que me rende unfollows e desinscrições, enfim. Já estou acostumada, porque aqui temos os meus livros do Olavo de Carvalho. E aqui começa a parte de filosofia, né? Então aqui eu tenho Aristóteles com a Política. Esse aqui, se eu não me engano, também foi um presente da Lari. A Vida Intelectual, do Sertilange, que inclusive tem resenha aqui. Eu adoro esse livro, todo marcado, porque eu adoro ele. Aqui tem a Apologia de Sócrates, do Platão. Também já fiz a leitura desse livro. E aqui do ladinho eu deixei o Advento, Meditações para o Advento e para o Natal, de Santo Tomás de Aquino. Aí aqui tem um livrinho da Poética de Platão, pela Natália Suman, conteúdo e forma nos diálogos. E deixei aqui do lado, então, essa coleçãozinha aqui. Foi um presente da Rani, se não me engano. Poética de Aristóteles, Fedro de Platão e o Banquete também do Platão, que são da editora 34, né? É aquela padronagem que você já conhece. Aqui nós temos aforismos do Olavo, e aqui começa, né, a coleção gigantesca que eu tenho de livros dele. Inteligência e Verdade, Ensaios de Filosofia, Aristóteles em Nova Perspectiva, A Nova Era e a Revolução Cultural, O Jardim das Aflições, e esses são os mais filosóficos que eu ainda não fiz a leitura. Aí a gente tem aqui o Imbecil Coletivo, que eu fiz leitura e trouxe resenha aqui no canal. Se vocês quiserem me xingar com mais propriedade, recomendo que vocês assistam ao vídeo primeiro. Aí aqui segue a coleção que vem depois do Imbecil Coletivo. Já tem mais uma publicação, inclusive eu ainda não tenho aqui, então é A Longa Marcha da Vaca para o Brejo, O Imbecil Juvenil, O Leão e os Ossos, O Irracional Superior e A Morte do Pato. Aí aqui tem os 2 diários dele, esse primeiro aqui que é o maiorzinho, e depois esse que é o segundo volume. O Foro de São Paulo, que eu também já fiz a leitura, tem uns textos sensacionais aqui, muito bom esse livro. E por fim, o meu velhíssimo Mínimo Hora de Situação dele. Isso aqui era a cor, né, antes, e agora tá rosa, de tanto que ele passou tempo aqui. Ó, 2013. É uma relíquia esse, né, porque eu fiz a leitura, sei lá, faz uns 10 anos. Foi meu primeiro contato com o Olavo, e como vocês puderam ver, eu gostei, que eu segui lendo e comprando outros livros dele. Tem aqui a minha coleçãozinha dele. Aqui segue com alguns outros livros da Vida Editorial e também de filosofia, né? Mas aqui tem a minha coleção de O Mínimo. Então aqui eu tenho o Mínimo do Viktor Frankl, Mínimo sobre literatura, filosofia,
o Manifesto Comunista, Ocultismo, Distopias e Platão. Tem resenha para alguns aqui já no canal, inclusive. Lições sobre a vida feliz do Sêneca, editora Goiá. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Mais uma leitura inesquecível desse ano, assim. Essa edição aqui é da Auster e é uma ótima edição, recomendo muito. 2 livrinhos da Vide que também foram indicações do Flávio Morgenstern. Temos Como a Luta Não Violenta Funciona e Autolibertação e Da Ditadura à Democracia, ambos do Gene Sharp. Sexo Privilegiado, Martin Van Creveld. A Mente Criminosa, do Stanton Seminal. Ponerologia ou Psicopatas no Poder, do Andrew Lobachevsky. Bandidolatria e Democídio, Ensaio sobre Garantismo Penal e Criminalidade no Brasil. Claro Escuro, do Gustavo Corsão, que é o livro que eu quero começar a ler, o Gustavo Corsão. O que há de errado com o mundo, do Chesterton. Aqui temos Ortodoxia, também do Chesterton. Preciso ler esse livro logo. Já comecei há muito tempo, mas eu não terminei. E aqui tem a minha coleção maravilhosa do Frederick Copleston. Aqui a gente tem Grécia, Roma e Filosofia Medieval. Do Renascimento a Rumi. Do Iluminismo Francês a Nietzsche. Do Utilitarismo a Sartre. E, por fim, o último volume, que é Filosofia Russa, Positivismo e Existencialismo. E aqui eu tenho outro livro da Vide, que é muito interessante. Eu li o prefácio, fiquei morrendo de vontade de ler, mas enfim, é o Sr. Calhamaço também, que é A Fé Revolucionária, Sua Origem e História. Combinou muito de ficar aqui do ladinho desse, que ambos falam um pouco sobre filosofia revolucionária. Seguimos aqui com mais um nicho dedicado à Vide editorial e outros de não ficção nessa pegada. Inclusive, vale dizer que muitos desses livros aqui são antigos, porque tanto eu quanto meu noivo já tínhamos algumas edições, depois eu virei parceira deles, né? Então a gente foi aumentando aqui esse nicho. Contra Toda a Esperança, do Armando Valladares, é uma história do Gulag das Américas, das prisões políticas do Fidel Castro. Eu comprei num sebo quando eu li o Viagens aos Confins do Comunismo, do Darren Pouxita, esse livro aqui. Pavilhão dos Cancerosos, primeira parte, do Solzhenitsyn. Esse aqui foi um presente que eu ganhei do sebo elemental aqui da minha cidade, que eu adoro. Nomenclatura é um livro que é da Lari Virtuoso, tá aqui, porque ela quer que eu leia, vamos ver se acontece, né? Que é do Michael Woslensky. Esse aqui é um livro que era do meu noivo e está há muito tempo aqui na minha estante, que é Stalin, os Nazistas e o Ocidente, a Segunda Guerra Mundial entre Quatro Paredes, do Lawrence Rees, que é um baita do historiador, né? Aqui, livro de 2009. Tem até algumas imagens aqui no meio. Interessante. Nossa, tem umas imagens bem tenebrosas. Melhor nem mostrar muita coisa aqui. Enfim. Aqui eu tenho a desinformação soviética com a KGB, né? Do Ladislav Bitman. Campanholo e seu feminismo, perversão e subversão, que tá aqui mais para eu saber o que o pessoal tanto critica esse livro. Particularmente não me interesso muito, não, pela Ana Campanholo, não sou muito fã. O Outro Lado do Feminismo, da Susan Venker e da Phyllis Schlafly, que é um livro maravilhoso. Eu gosto demais desse livro. Fenômeno Pichechi, do Virgil Hierunka. Mentiram para mim sobre o desarmamento, do Flávio Quintela e do Bene Barbosa. Eu tenho umas 3 edições aqui desse livro, porque eu tinha, meu noivo tinha, a gente ganhou mais um. E tem aqui a dedicatória, então tem aqui para o senhor meu noivo. O meu, se não me engano, tá lá com meu pai. Violência e Armas, da Joyce Lee Malcolm. E aqui vocês podem ver que meu noivo gosta muito do assunto desarmamento civil. Preconceito contra as Armas, do John Lott Jr., também é dele esse aqui. A Estranha Morte da Europa, do Douglas Murray, que é o mesmo escritor desse aqui. A Guerra contra o Ocidente, que sai por outra editora, que não é pela Vide, mas eu deixei os dois um ladinho do outro aqui, por serem o mesmo escritor, temas parecidos. Esse aqui é da Vide, Manual Politicamente Incorreto da História do Comunismo. Esse aqui é muito interessante. Volta e meia eu pego para consultar umas partes, assim, porque ele é muito interessante. Para quem não sabe muito sobre o tema, é uma boa pegada. Reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke. A Rebelião das Massas, do Ortega C. Inclusive tem vídeo aqui no canal para esse livro. Karl Marx e o Diabo, Comunismo e sua longa marcha de morte, falsidade e infiltração. Desinformação,
Esse aqui também é um que é antigo na minha estante. E nenhum de nós dois lemos. O Diabo na História, Comunismo, Fascismo e algumas lições do século XX. Aqui temos um livro sobre a Escola de Frankfurt, o início da Nova Esquerda. Deixa eu botar mais pro lado aqui. A Sagração da Primavera, um livro sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse aqui eu não vou ler o título para não cair meu vídeo, mas vocês estão vendo aqui, né, sobre o que trata. Esse aqui é da Auster também, A Conduta da Vida, do Ralph Waldo Emerson, que é um filósofo importante norte-americano. E aqui tem mais uns perdidos, ó, que são mais filosóficos. Tem o Aforismo do Karl Kraus, esse aqui foi um presente do Gilvan, Meditações do Marco Aurélio e Cântico da Ayn Rand, que inclusive tem resenha aqui no canal, faz um tempo já. Por último, eu tenho aqui mais uma vez uma seção de livros de não ficção. Esses aqui são até mais antiguinhos na minha estante, tem algumas coisas de economia aqui também. O Eixo do Mal, latino-americano, do Heitor de Paula. A Questão do Aborto, do Ives Gandra Martins. Esse aqui é tanto do Ives Gandra pai quanto do filho, que eles são juristas, né? Então esse aqui é um livro mais jurídico mesmo sobre o tema. Tem também esse aqui, Berços Não Túmulos, também é sobre aborto. Esse Contra o Aborto, do Francisco Raso, é uma versão mais filosófica do assunto, então traz aspectos mais filosóficos mesmo sobre o tema. Era um tema que eu lia bastante antes, quando eu gostava de me estressar na internet, né? Hoje eu não leio e não falo mais tanto sobre isso. Fim do Homem Soviético, da Svetlana, que tá por aqui porque não cabe na parte de soviéticos, assim como Rumo à Expansão Finlândia, do Edmund Wilson. Essa daqui é a biografia do Warren Buffett, Bola de Neve. Aqui eu tenho um livro do Eduardo Cunha, sobre o impeachment, bem aleatório, né? Aqui eu tenho o Socialismo, do Mises. Esse aqui também é do meu noivo, não é meu não. Aqui eu tenho um livro que eu não vou mostrar aqui para que o meu vídeo não caia, e vocês sabem que obviamente está aqui por motivo de estudos, e eu acho um absurdo que se censure esse tipo de livro, só para deixar claro, né? Eu já sou de Santa Catarina, né? Eu coloco um livro desse na estante, eu quero só ver o que vai aparecer nos comentários, né? Fascismo de Esquerda, do Jonah Goldberg. Esse livro aqui é muito bom, eu já li há muito tempo. A Longa Marcha, esse aqui é A Origens da China, de Mao Tse-tung. A Constituição da Liberdade, do Hayek. Foi um livro que eu peguei também por R$ 5,99. Os Erros Fatais do Socialismo, esse aqui é mais velho, vocês podem ver como tá a oxidação. Caminho da Servidão, também do Hayek. Tem aqui um triplo Hayek. Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa. Manual de Sobrevivência dos Conservadores do século XXI. As Ideias Conservadoras, do João Pereira Coutinho, que é bem velho esse livro. Aí aqui eu tenho alguns livros do Mises que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Sobre Dinheiro e Inflação. O Conflito de Interesses e Outros Ensaios. O Cálculo Econômico sobre o Socialismo. Todos do Mises esses. A Mentalidade Anticapitalista. As 6 Lições. Esse aqui tá até machucado aqui na ponta. Utopia, do Thomas Mornos. E, por fim, A Anatomia do Estado, do Rothbard. Então, aqui é a seção tanto das ditaduras, dos genocidas, como, então, da economia. Bom, se meu vídeo não caiu até agora, talvez ele caia nesse momento, porque, né, vimos que aqui temos polêmicas. Aqui eu tenho a coleção de História do Brasil, que saiu recentemente pela Kirion, né? Essa aqui é uma coleção muito boa para estudos da história do Brasil. Tem a minha bandeira do Império ali do lado, que também era do senhor meu noivo, e virou minha decoração. Então agora vamos para a parte União Soviética e Rússia. Richard Pipes e seu História Concisa da Revolução Russa, que eu já cansei de indicar aqui, porque é um livrinho maravilhoso. Tem ele aqui também na versão em inglês. Uma História Cultural da Rússia, do Orlando Fages. Esse aqui tem resenha no canal, é um livraço maravilhoso para quem tem interesse sobre a Rússia, vale a pena. Eu tenho dele também aqui os Sussurros, A Vida Privada na Rússia de Stalin. Tenho A Tragédia de um Povo, que é a história da Revolução Russa pelo Orlando Fages também. E esse aqui é um livro gigante, imenso, calhamaço de peso, e que tá bem esgotado também. Eu consegui em sebo por um preço meio alto também. O Livro Negro do Comunismo, também sai pela Record, né, Bertrand,
Crimes, Terror e Repressão. Se eu não me engano, tem uma edição nova desse livro aqui. Aqui eu tenho a coleção do Contos de Colimar, do Shalamov. Tem resenha para esse primeiro volume aqui. É um livro bem pesado sobre a Revolução Russa. Então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 volumes que contém todo o Contos de Colimar. Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn, também tem resenha. E esse aqui é só sobre esse tema, né? É um livraço, assim, um experimento em crítica literária. E aqui, como complemento, tem o Gulag, a History, da Anne Applebaum. A Fome Vermelha também é da Anne Applebaum, e aqui conta a guerra de Stalin na Ucrânia, conta sobre a fome na Ucrânia, o Holodomor, que inclusive é tema desses outros dois livros aqui. Primeiro, o Holodomor, o Holocausto Esquecido, do Dolo, que esse aqui é o livro da Vide, e Fome na Ucrânia, do Gareth Jones, e esse aqui tem tudo a ver com o filme A Sombra de Stalin, que tem na Netflix, e é um filmaço sobre o assunto, recomendo bastante. E por fim, aqui temos Montefiore e seu Os Romanov, que foi uma jornada que eu fiz. Aqui também no canal tem um vídeo sobre este livraço. Aqui temos a minha coleção de biografias de psicopatas, de pessoas ruins, para deixar claro, né? Porque como a gente viu, tem um nome levemente polêmico aqui que eu também já vou tirar para tentar fazer com que o vídeo não caia. Mas enfim, todo mundo viu de quem é. Então aqui temos Stalin, a corte do Czar Vermelho. É engraçado porque este nome aqui eu tenho que tirar, mas esse daqui que matou muito mais eu não preciso, né? Porque não é censurado. Mas enfim, aqui tem a biografia do Montefiore dele. E aqui eu tenho os 3 boxes do Robert Service, que é um outro historiador. Ele fala sobre Lenin, Stalin e Trotsky. E aqui tem a biografia desses 3 malucos aqui. Também tenho essa daqui que é do Sebastian Lenin, um retrato íntimo. E para fechar a psicopatia comunista, nós temos Mao, a história desconhecida, da Yung Chang e John Halliday. Olha o desbotamento também dessa capa, né? Senhor. Aí aqui nós temos os psicopatas com laudo, né? Que nós temos aqui Crime Scene, Serial Killers, a Anatomia do Mal. Esse aqui é um selo da Dark Side, né? Que eu gosto. Vou mostrar um pouco desse livro por dentro. Porque ele tem toda essa pegada aqui de investigação, né? E tem um pessoal bem assustador aqui no meio. Eu já li há muito tempo esse livro, eu gostei bastante quando eu li. Li também os outros da coleção, especialmente aqueles da Ilana Kazoy, que falam sobre os serial killers do Brasil, também são bem interessantes para quem gosta do tema. Aí aqui eu tenho o Killer Clown, John Wayne Gacy e sua história. Aqui do Jim Jones, Massacre em Jonestown. O BTK, Máscara da Maldade, e essa capa é uma das mais bizarras da minha estante. E por fim, Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado. Também biografia aqui deste senhor, outro psicopata. Aqui eu brinco que é o setor das biografias de pessoas não psicopatas, tirando esse livrinho aqui, que é o Como Ser um Ditador, do Frank D. Coulter, o culto à personalidade no século XX, que não cabia ali em cima e por isso ficou aqui. Mas enfim, temos aqui Stefan Zweig, com 3 mestres, Balzac, Dickens e Dostoiévski. Aqui temos José Fouché, que também é uma figura política meio polêmica, mas eu não li ainda para saber se ele deveria ficar na parte de psicopatas ou não. Enfim, retrato de um homem político. Autobiografia do Zweig, Mundo de Ontem. E, por fim, Maria Antonieta, retrato de uma mulher comum também do Zweig. Tô doida para começar a ler algum desses livros dele. Biografia de Van Gogh. Esse livraço aqui, Stephen Neff e Gregory Wythe Smith. Esse aqui é um livraço também enorme, mas parece bem interessante. Aí aqui a biografia do Léo da Vinci, por Walter Isaacson, enfim. Esse aqui foi um presente do Edu, e é uma biografia maravilhosa, né? A Lari Virtuoso fez uma série de vídeos aí sobre ela, parece muito boa. Dostoiévski, por Joseph Frank, um escritor em seu tempo. Essa daqui é a biografia condensada dele, né? E eu uso geralmente quando eu leio algum livro dele, eu venho pra cá. Aqui eu tenho a autobiografia da Margaret Thatcher, do tempo em que ela foi primeira-ministra, então, The Downing Street Years, em inglês, porque infelizmente nós não temos nenhuma biografia dela em português, pelo menos não as que eu conheço. E eu tenho muito interesse pela figura de Margaret Thatcher.
Tanto que aqui eu tenho outro livro que fala sobre ela. Esse aqui tem em português, recentemente saiu, que é o The President, the Pope and the Prime Minister, Three Who Changed the World, do John O'Sullivan, que é Reagan, o Papa João Paulo II e Margaret Thatcher. Que eles têm uma relação aqui, são contemporâneos. Biografia do Churchill, Caminhando com o Destino, do Andrew Roberts, outro livro gigante, e parece interessantíssimo, que a figura do Churchill também é muito interessante. Aqui tem os meus 2 livros do Paulo Resulti, todos têm resenha também. Dom Pedro, A História Não Contada. Esse aqui também é o livro mais antigo que a gente tem na estante, também era do meu noivo. Vamos ver de qual ano que ele é. 2015. Então até tem outra padronagem aqui, porque é de 2015, enquanto que esse aqui foi lançado mais recentemente, que é Dom Pedro II, né? Todo marcadinho, da época que eu fiz a leitura. Mas eu tenho a biografia do Heitor Lira, do Dom Pedro II, que foi um presente, recomendação do Edu Zanella, então confio de olhos fechados. E esse aqui sim é um livro completaço, né? Sobre o Dom Pedro II. Mais uma sessão de história por aqui. O Antigo Regime e a Revolução, do Tocqueville. A biografia de Napoleão Bonaparte, pelo Vincent Cronin, Uma Vida. Esse aqui também tem resenha, foi uma leitura que a gente fez no clube faz um tempo. História concisa da França. História concisa da Rússia. E História concisa dos Estados Unidos. Essa aqui é uma coleção que sai pela Edipro. Uma coleção bem boa. 1776, História dos Homens que Lutaram na Guerra pela Independência dos Estados Unidos. Dossiê Venezuela, Leandro Stoliar. Hugo Chávez, O Espectro, como presidente venezuelano alimentou o narcotráfico, financiou o terrorismo e promoveu a desordem global. O Verdadeiro Che Guevara, do Humberto Fontova. Esse aqui é outro livro bem antigo, tem até um CD, gente. E eu já fiz a leitura há muito tempo também, assim como desses dois aqui. A Vida Secreta de Fidel, do Juan Reinaldo Sanches, também tem umas imagens aqui. E Fidel, Tirano Mais Amado do Mundo, do Fontova também. A Grande Fome de Mao, do de Cotter. História da Polônia, do Adam Zamoyski. Esse aqui da edição 70, né? Também peguei na promoção doida da Asp Marino. Aqui tem Churchill e as Memórias da Segunda Guerra Mundial, também é do meu noivo. Ele leu na época e eu ainda não li. A História do Século XX, do Martin Gilbert. O Destino da África, Martin Meredith. E, por fim, a Biografia de Jerusalém, do Montefiore. Vocês viram que eu gosto da escrita do Montefiore, né? Apesar de não concordar com tudo que ele fala, ele é um ótimo historiador que eu gosto muito de ler. Aqui temos a minha coleção de realizações e também de Ben Shapiro, porque aqui tem os meus livros do Ben Shapiro. O Lado Certo da História, que é um livro maravilhoso. Saudade de ler esse livro aqui. E o Bullies, também é do meu noivo, também em inglês, mas eu li na época. E aqui tem a coleção dele também de Thomas Sowell, em inglês. Tem o Fatos e Falácias de Economia, o Affirmative Action, que trata sobre cotas, e The Quest for Cosmic Justice. Aqui temos os nossos livros do Milton Friedman, com o Livre para Escolher, também é um baita de um livraço, e Capitalismo e Liberdade, que tem uma edição recente, baratinha. Recomendo muito esse livro aqui para quem tem interesse em economia. Aí aqui começam os Roger Scruton, Como Ser um Conservador. Como tá velhinho esse meu livro, Jesus. Aí aqui tem a coleção efetivamente das realizações, né? Mostrar rapidamente cada um deles. O que é conservadorismo, do Scruton, assim como pensadores da nova esquerda. Aqui temos um Theodore Dalrymple perdido, porque essa não é a coleção dele. Vou botar ele aqui pro lugar dele. Agora sim. Conflito de Visões, do Sowell, tem resenha. Os Intelectuais e a Sociedade, do Sowell também. As Ideias Têm Consequências, do Weaver, esse aqui foi um presente da Lari Rangel. Notas para a Definição de Cultura, do Eliot. Os Caminhos da Modernidade, da Himmelfarb. Os Deuses da Revolução, do Dawson. E aí começam os livros que eu tenho do Dalrymple. Em Defesa do Preconceito, A Nova Síndrome de Vichy, A Vida na Sarjeta,
A Faca Entrou, Nossa Cultura ou o que Restou Dela, Viagens aos Confins do Comunismo, esse aqui tem resenha, O Prazer de Pensar, Evasivas Admiráveis, esse aqui não é do Dermple, é do Under Pleasure, da Alegria no Leste Europeu e da Europa Ocidental e outros ensaios, Beleza do Scruton e esse aqui, Tanto por Fazer, é um romance do Dermple. Tem bastante Dermple por aqui. Esse aqui é o nicho de não ficção aleatória que não tinha lugar para botar nos outros nichos. Basicamente, foi esse o critério. Então aqui tem o Mapas e Ficções do Roger Chartier, da Unesp, que eu mostrei no último vídeo também. Trabalho em Casa, um livro sobre home office, da H1. Esse aqui, inclusive, tem tradução da minha tradutora preferida, amiga, querida, a Renata. Vocês podem ver que tem um nomezinho dela aqui, que eu acho extremamente chique. Então, comprem livros com o nomezinho da Renata. Helter Skelter. Infelizmente, não temos edição brasileira desse livro, queria muito ler. The True Story of the Manson Murders. Cosmos, do Carl Sagan. Aqui é minha heresia, mas eu adoro esse livro. Tá todo marcado porque eu amei ler ele. Eu lia bastante tempo antes, eu nem fazia com marca-texto, então tem só uns post-its aqui, mas foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. O Palácio Inverno é um romance do John Boyne, o mesmo autor de O Menino do Pijama Listrado. No Coração do Mar, do Nathaniel Philbrick, que é um livraço sobre a história real da Moby Dick. Tem vídeo, inclusive, aqui no canal. Mar de Glória, também do Philbrick, Viagem Americana de Descobrimento. Que outro livro da H1 que eu tenho é o Marketing, uma História de Amor. Contra Toda a Censura, do Gustavo Maltache, que eu queria muito ler esse ano ainda. A Mentalidade Muçulmana, do Robert Reilly. Se eu não me engano, esse aqui tem prefácio do Roger Scruton. Parece muito interessante. O Splendid do Yuville, do Erik Larson. Essa aqui foi outra recomendação do Edu Zanella. Uma saga sobre Churchill, família e resistência. Os Nove Magníficos, os grandes reis da nossa história. Esse aqui é um livro português, que foi presente para o meu noivo, quando a família dele foi para Portugal. De Mandelstam para Stalin. Esse aqui é um livro que conta a história, né, do Mandelstam, que foi um poeta muito perseguido pelo Stalin na época da Revolução, pós-revolução, obviamente. E, por fim, o Terras de Sangue, que é outro livro sobre o pacto do diabo que deu na Segunda Guerra Mundial. Última estante, hein? Embora. Essa aqui é a parte teológica da estante. Temos Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Foi um presente do Rodolfo. Prometo tentar ler, Rodolfo. Eu prometo que vai sair Lewis nesse canal ainda esse ano. Bíblia de Jerusalém. É a primeira Bíblia que eu comprei. Aí aqui eu tenho a da Ecclesiae também, a Vulgata, que é uma Bíblia bem bonita. Aqui tem a Bíblia da CNBB. E o Catecismo de São Pio X. Esse livro é lindo, inclusive. Aqui tem o livro da Bíblia, da Globo Livros. Também é um ótimo complemento, né? Eu já tinha mostrado para vocês o da mitologia. Guia Literário da Bíblia foi um presente da Rê. O livro do Gênesis, do Scott Hahn. Caderno de Estudos Bíblicos da Ecclesiae, que eu li o começo, quando eu fui fazer a leitura de Paraíso Perdido. O Peregrino, do John Bunyan, que esse aqui é um presente da Jess e é um livro bem famoso de literatura cristã. E esse aqui é o box de São Pedro, Pescador de Homens, que eu ganhei de presente da Ju Justino, que é muito especial aqui e eu queria muito fazer a leitura em breve também. Nosso primeiro Papa, né? Aqui tem os 3 livros do Northrop Frye, sobre a Bíblia e os mitos, sobre o poder das palavras e o grande código. Esse aqui são livros que tratam sobre aspectos literários também da Bíblia. Os 3. Bíblia e literatura. E aqui tem mitologia e Bíblia. Esse daqui é uma edição antiguinha dos sermões do Padre Antônio Vieira, de sebo. Foi o primeiro presente que eu recebi da Lari Virtuoso. Ela tinha esse aqui e passou pra frente. Então tá aqui, ó, o livro mais delicado da estante. Esse aqui é o nicho de livros em andamento, em vista, ou livros que não são meus. Vocês viram que tem livro que não é meu, o resto da estante. Mas enfim, né, basicamente são livros da Larissa, então já está acostumada com roubos na estante dela. Então esse aqui é o Mrs. Dalloway dela, do Clube de Literatura Clássica, que eu tenho que devolver. E esse aqui é o livro dela que ela quer que eu leia e depois devolva, que é o Mademoiselle Chanel e o Cheiro do Amor, História do Perfume. Aqui tem Os Europeus, foi um livro que eu abandonei no ano passado, né? Eu quero ver se
Em algum momento ele retoma pra cá. Isso eu deixei aqui do ladinho. Esse aqui eu mostrei recentemente também, A Verdadeira Jane Austen, a biografia íntima dela, da Paula Barney. Eu deixei aqui por conta do nosso futuro projeto de Jane Austen. Esses aqui são os livros do Etos Light, que ainda estão pendentes, então eu deixei aqui. Então tem Otelo, do Shakespeare, da versão da Penguin, que é o que eu tenho. Senhor das Moscas, da Alfaguara, livro que eu já li, reli, e vou reler novamente com eles. A Civilização do Espetáculo, do Vargas Llosa, livro de não ficção que nós vamos ler também no Light esse ano. E o Retrato de Dorian Gray, minha edição maravilhosa da Biblioteca Azul aqui, para fazer a releitura no final do ano. Clássicos do Conto Russo, também era da nossa turma de literatura russa do clube, então ele ficou aqui. Mas falta só um conto para eu finalizar. Como eu falei, o Retrato do Érico Veríssimo que tá aqui, porque eu comecei a ler, mas eu não tô conseguindo pegar ele de volta, então eu não sei se vai rolar esse ano. Adeus às Armas, do Ernest Hemingway, outro da coleção do Hemingway, que eu estou lendo agora. A Revolução Francesa, do Vovelli, que eu também estou finalizando. Os Lusíadas, na edição comentada aqui, didática, da editora Concreta, que eu tenho aqui para fazer a leitura, também com a minha edição do Clube de Literatura Clássica de Os Lusíadas, que é um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui também. Será o projeto do canal, né, em breve. Esse mês sai. Albert Camus e a Peste, que é outro livro que eu lerei esse mês. Dickens e Oliver Twist, do Clube de Literatura Clássica. Essa edição aqui é toda ilustrada também. É bem bonita. E os últimos dois livros aqui do canal esse ano, que serão, então, Tales of D'Urbervilles, Thomas Hardy, e O Leopardo, do Lampedusa. Mais uma edição bonitona aqui da minha estante. Esse aqui é um nicho que tá sempre em movimento, né? Ele nunca tá com os mesmos livros, tô sempre mudando, tirando coisa, voltando coisa, enfim. Aqui temos o único nicho da estante toda que tá envergando um pouquinho, como vocês puderam ver. Foi a única estante que foi mais ou menos mal instalada e, ironicamente, foi a única que eu e meu noivo tentamos instalar sozinhos. E aí ela ficou um pouquinho envergando aqui, mas enfim, tudo certo. Esse daqui é o nicho de teoria, crítica, estudos literários, assim como o de baixo também é. Então aqui eu tenho o livro da literatura, da Globo Livros, que eu já mostrei alguns dessa coleção, né? E eu gosto bastante da lista que tem aqui. Personas Sexuais, da Camille Paglia. Tem muita referência literária, é um livro bem interessante de crítica. Sempre importante lermos críticas que nós não concordamos tanto assim. Assim como é o caso de Ensaios Seletos, da Virginia Woolf. Também tem vários ensaios bem interessantes aqui nesse livro. Todos esses livros aqui são livros que eu praticamente não pretendo ler do início ao fim, assim, né? São livros que eu consulto, livros que eu uso aqui nos vídeos do canal. Aqui tem Crítica, Literatura e Narratofobia, do Rodrigo Gurgel. O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Esse aqui foi um livro que eu li do início ao fim. Assim como esse aqui, que é A Tentação do Impossível, um livro apenas sobre Os Miseráveis, que o Vargas Llosa escreveu, e é um livro maravilhoso, diga-se de passagem. Aí aqui outro livro do Vargas Llosa que eu tenho é A Verdade das Mentiras, e esse aqui é só sobre livros do século XX, e é um livro maravilhoso também, pelos poucos textos que eu já li, eu gostei demais, e eu adoro o Vargas Llosa crítico literário. Aqui tem um livro sobre o Érico Veríssimo, Romance da História, fala só sobre o Érico, especialmente o Tempo e o Vento. Conversando com Mrs. Dalloway, esse aqui é um livro que eu uso volta e meia, e eu achei por R$15 no sebo, foi um grande achado. Conta a história das histórias, né? A história da escrita dos livros. Como Ler os Russos, do Irineu Franco Perpétuo, eu uso frequentemente aqui nos meus livros de literatura russa, assim como o Aulas de Literatura Russa, da Aurora Bernardini. Aí aqui eu tenho dois livros do Isaiah Berlin. Esse aqui é o Russian Thinkers, que é só sobre autores russos. E eu tenho o Raízes do Romantismo também, que eu li na época da Academia Bocó com a Debs, do canal Olá Bocós. Ensaios sobre a Literatura Clássica Americana, do D.H. Lawrence. Esse aqui é um livro que tem um texto maravilhoso sobre o Melville. Como Analisar Literatura, do William Kinney. Esse aqui é um livro bem teórico mesmo. Tolstói ou Dostoiévski,
do George Steiner, é um livro que eu quase li tudo. Eu parei quando ele começou a dar muito spoiler de O Idiota, que é um livro que eu ainda não li. Mas é bem possível que depois que eu leia todos os romances desses dois escritores, eu pegue ele de volta e termine de uma vez. Experiência em Crítica Literária, do C.S. Lewis, foi um livro que não funcionou bem para mim, acabei abandonando. Travessia Marítima com Don Quixote, que esse aqui é um livro de ensaios do Thomas Mann. Aí aqui eu tenho 2 livros de ensaios do Borges. 9 Ensaios Dantescos e A Memória de Shakespeare, e Prólogo com um Prólogo de Prólogos, que é um livro bem interessante aí sobre outros livros. Aqui eu tenho Arte do Romance, do Milan Kundera, que é um livro de crítica literária também do Kundera. Acho que é crítica, não é teoria, né? Enfim, é um livro que, pouco que eu li, eu achei bem interessante também. O Leitor como Metáfora foi um que eu já li por inteiro e fiz resenha aqui para vocês. Do Alberto Mangue, é um livro muito interessante, com 3 metáforas sobre leitores. Aí aqui eu tenho alguns livros da Realizações, né, que também são sobre teoria ou crítica. A Imaginação Liberal, ensaio sobre a relação entre literatura e sociedade. A Imaginação Moral, esse aqui é da Gertrude Himmelfarb também. Austen, Eliot, Burke, Stuart Mill, Disraeli e Churchill, enfim, tem vários escritores mencionados aqui. O Terror da Existência, do Dalrymple e Kenneth Francis. Esse aqui é bem interessante também, com relações mais religiosas de grandes textos literários. E esses 2 manuais aqui da Realizações, que são bem famosos e eu tenho aqui, estou sempre consultando, que é o Como Educar a Sua Mente e o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. São 2 livros sobre literatura, sobre estudos, né? Esses aqui eu vou ter que segurar a câmera para mostrar para vocês, senão não dá para mostrar tudo, mas enfim, estamos acabando. Tem o Gênio, do Harold Bloom, os 100 autores mais criativos da história da literatura, e aqui é o nicho Harold, né? Harold Bloom, nesse cantinho. Um Cânone Ocidental, também dele, grandes escritores. Como e Por que Ler, livro bem interessante do Harold Bloom, ele vai comentar alguns textos específicos. E o Cânone Americano, que aqui é o espírito criativo e a grande literatura, e aqui ele trata especificamente sobre grandes escritores americanos. Então, eu gosto bastante desse livro aqui. Então, aqui temos Whitman, Melville, Dickinson, Emerson, Hawthorne, enfim. É um livro bem interessante. Vou tirar ele daqui, senão eu não consigo mostrar o resto para vocês. Lições de Literatura, do Nabokov. Ele fala aqui sobre esses escritores. E Lições de Literatura Russa, também, do Nabokov. Nabokov é um crítico literário meio chato. Já fiz de antemão para vocês. Dicionário de Símbolos, que é um livro bem interessante também para estudar simbologias. Então, ele vem com os verbetes mesmo. O pessoal costuma achar que esse livro é mais ilustrado, mas ele é mais texto mesmo. O aviso para vocês. Esse aqui é um livro que eu achei no Sebo também, American Literature. E esse livro aqui parece ser um livro didático, assim, de literatura americana. Então é bem interessante. Ele tem um formato, assim, né, que lembra muito um livro didático, tem alguns textos. Enfim, é bem interessante, mas eu acho difícil que vocês encontrem ele por aí. Aí aqui tem a minha coleção de Otto Maria Carpo, né, com o Mais Livros na Mesa e Retratos e Leituras, que é um livro de ensaios dele. E aqui temos a História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo, nesse box da editora Leia, se não me engano. E tem da Sétimo Selo, tem da Biblioteca do Senado, enfim, tem N opções aqui para vocês adquirirem esse box. Eu acho que vale muito a pena essa coleção, porque o Carpo, assim, eu acho que é um crítico maravilhoso. E eu não conheço tantos assim, mas pelo menos para mim é um dos melhores. Aqui eu tenho também o curso de literatura inglesa do Borges e esse livro aqui do Cristiano Martins de Camões, que fala um pouquinho sobre os Lusíadas que eu comprei para a leitura aqui do canal. Chegamos finalmente ao último nicho, porque como eu já falei, nesse aqui de baixo é o de Novos na Estante. Tem um Moby Dick adaptado aqui perdido, que eu já mostrei para vocês também, que eu quero ler e depois passar para o meu sobrinho, mas ali embaixo fica vazio. Então aqui a gente tem o último nicho oficialmente da minha estante. Temos História da Literatura Brasileira, da Lúcia Pitchell. Esse aqui é um livro maravilhoso do Sétimo Selo também, contando toda a história da literatura brasileira. 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, esse aqui vocês já estão cansados de ver por aqui também, né? O Porquê Escrever, do Philip Roth, é um livro de ensaios dele sobre literatura. O Herói de Mil Faces, do Campbell.
Aí aqui tem livros da Aine, né? Então a gente tem aqui o Aqueles que Queimam Livros, do Steiner. Inclusive tem resenha para esse livro aqui no canal. Aula sobre Shakespeare, do Walden. Brodsky com a Musa em Exílio. O Livro do Mar. Tem resenha aqui no canal, não foi um livro que me agradou muito, né? Do Stroxness. Aqui tem Com Borges, do Mangel. Bruxo contra a Degradação. Tem Ítalo Calvino com Por que Ler os Clássicos, o Dostoiévski Vida e Obra do Zweig, que também tem naquela outra coletânea, e eu li inicialmente por essa coleçãozinha aqui. Encaixotando Minha Biblioteca, do Mangel. Brodsky, Poemas de Natal, do Grotesco ao Sublime, do Victor Hugo. E aqui mais livros pequenininhos da Aine, com As Palavras Não São Deste Mundo, do Hofmannsthal. O Oakeshott com Conservadorismo, sobre o exílio, do Brodsky. Aí aqui são livros de bolso que vem com o Clube de Literatura Clássica, né? Então aqui tem o da George Sand, tem do Von Kleist, aqui tem as ilustrações do Paraíso Perdido, tem aqui também um livrinho que é do Essa de Queiroz, aqui tem Sonetos do Camões, que é um livro perdido da estante, que é um livro bem antigo que a gente tem aqui na estante também. Contos do Dickens, A Vida de Esopo, o Eureka, do Edgar Allan Poe, Castro, de Antônio Ferreira, 6 personagens em busca de um autor, desculpa, do Pirandello, Mensagem, do Fernando Pessoa, contos aqui do Svevo, contos do Flaubert, o Cadernos do Subterrâneo, que também é o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Aqui tem Turgenev, Diário de um Homem Supérfluo, outra edição que eu tenho. Aqui, a saga de esse nome horroroso que eu não vou falar, que veio com a saga de Djal. Torquato Tasso, que é um livrinho do Goethe. Aqui tem mais um livreto que veio com aquele box do São Pedro que eu mostrei. Arte do Romance, da Virginia Woolf, que é da LPM. Aqui tem O Ofício do Escritor, que é um livro que vem numa editora que é de selo Sedete, assim como a Imaginação Educada, que é do Northrop Frye, que é da Vide. E por fim eu tenho aqui o prefácio do Paraíso Perdido, do C.S. Lewis. E assim finalizamos o último nicho da minha estante. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque deu um trabalhão. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, deixem seus comentários. Se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. Dê uma olhadinha ali na área de membros também, pode ter alguma coisa que te interesse. E espero vocês, então, nos próximos vídeos por aqui. Beijão!